Certo dia, fui visitar uma capela. Estava quase a terminar. Ainda não tinha sido instalado o ambão, esta peça da qual estou a falar. Mas sabia-se onde ia ficar. E porquê? Porque a capela era toda em madeira, toda, a não ser o altar, que era de pedra, e na mesma pedra, embaixo, no suporte do ambão, que imagino que depois tenha sido de ferro ou de metal, estava uma pedra. E perguntei porquê. Até porque, se fosse lá celebrar, no inverno, depois teria os pés frios sobre aquela pedra, quando estava quentinho na madeira. Um problema mais prático. E alguém me explicou que era por causa do sepulcro. O ambão significa o sepulcro vazio. E eu fiquei um bocadinho desconcertado. Não estava à espera e não percebi bem. Eu disse, mas esta pessoa disse-me, é que do sepulcro se anunciou a ressurreição. E imaginei, o sepulcro é uma pedra escavada, ou seja, uma gruta escavada na rocha, e vi lá os anjos, lembrei-me da descrição de Marcos, em que se vê um à cabeceira e outro aos pés, ou pelo menos se descreve assim, a falarem para as mulheres que entram e que veem aquilo vazio. Não me lembrei da descrição de São Mateus. São Mateus fala de que Maria Madalena, creio que é Maria Madalena, que encontra um anjo que está em cima da pedra que tapava o sepulcro, ou seja, elevado na parte alta, e dali lhe diz que o Senhor ressuscitou, que não está ali sim, o Senhor. Seja como for, na altura não liguei, não consegui ligar a ideia do sepulcro com o ambão, até que houve 2 episódios que me ajudaram a perceber isto. Um foi em Roma, contei outro dia aqui numa missa que celebrei aqui em casa, e foi quando fui a Roma, à Igreja Prelatícia, a igreja onde está São José Maria sepultado. E o ambão está representado com as asas da águia, que estão assim por detrás, e uma águia, e sobre as asas apoia o livro. Algum dos rapazes me perguntou por que razão é que estava uma águia representada. Seria por alguma coisa de Roma e esse símbolo militar das águias romanas, pois não deveria ser por aí. Algum outro disse, se calhar, é uma pomba do Espírito Santo, mas nós olhámos e vimos, não, isto é uma águia, não pode ser uma pomba, isto está demasiado feroz para uma pomba. E pensei no símbolo de São João, sem dúvida que a águia, São João, mas depois pensei, mas por que não também os outros evangelistas, porque é só este? Porque depois recordei-me que no Porto tinha visto uma igreja assim, e em outros sítios por aí, a igrejas têm a águia representada no ambão. Porquê? Até que há alguns dias lia um manual que me explicavam isto e que tinha que ver com o relato de João da ressurreição. Maria Madalena vê o sepulcro vazio, vai anunciar e tanto ele como Pedro correm para o sepulcro. E João é o primeiro a chegar, aquele que chega antes. E vê, debruça-se para dentro, vê as ligaduras no chão, mas não entra, por respeito a Pedro. No entanto, começa a acreditar, naquele momento. É o primeiro. E por isso a Igreja começou a representá-lo assim. Porquê? Porque, de facto, foi a partir daquele momento em que se vêem as ligaduras, em que as mulheres começam a dizer, é ali que tudo começa. O Evangelho, a Boa Nova, começa aonde? No sepulcro. É muito curioso ver que na Basílica da Ressurreição, em Jerusalém, não existe ambão. O Evangelho proclama-se das portas, da boca do sepulcro. Porque assim, foi dali que
tudo começou, que a Boa Nova, o Evangelho, começou. O manual não só explicava isto, como ligava esta consciência da Igreja com ambões históricos. Em concreto, um ambão que se perdeu, de Santa Sofia, que tinha 6 metros de largura por 3 metros de altura. Alguns destes ambões mais antigos, como este São Lourenço Fuori le Mura, têm até uma porta em baixo, parece que é mesmo esse sepulcro escavado na rocha, e o diácono proclama de lá de cima: qual anjo que diz às mulheres: pois aquele que procurais entre os mortos, pois está vivo, ressuscitou. É dali de cima que se proclama a Boa Nova. Outra ideia que me recordava foi de uma queixa de umas alunas que se queixavam daquelas ideias que disse noutros vídeos anteriores, de que não queriam ir ao Calvário na missa. E eu já vos falei disto, tentei explicar um bocadinho melhor, e como há muita simbologia para explicar como essa ida ao Calvário é iluminada pela ressurreição. Porém, fiquei com um peso a dizer assim: de facto, se calhar a Igreja sublinhou demasiado aquele aspecto, o aspecto sacrificial, e não tanto o da ressurreição. Porém, quando vi estas imagens de ambões enormes, de coisas extraordinárias, que entrava pelos olhos, de um tamanho tão grande como o do altar ou maior, pois pareceu-me que a balança se equilibrava. Um fiel que fosse ver, assistir àquele anúncio da ressurreição, depois iria participar no Calvário com aquela certeza clara de que Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e por isso eu vou reviver esses momentos, vou estar presente naqueles momentos depois da sua vitória. Assim terminamos este vídeo e, enfim, já veremos como, talvez depois deste confinamento, vamos desligar estas câmaras, estas coisas, mas se calhar então ainda faça algum vídeo mais sobre algum outro aspecto da Santa Missa, também dependendo da forma como forem respondendo e forem suscitando ou não interesse estes vídeos gravados. Foi um prazer, até à próxima.